Pessoal, infelizmente, eu parei de gravar. Como vocês estão vendo pelo horário, tipo, 1 minuto. Teve diferença de 1 minuto de um vídeo pro outro. Eu sem querer parei de gravar aqui. Eu apertei pra desligar a tela do tablet, viu? Perdão. Mas não tem problema não, né? Eu junto os vídeos. Então, como você vê aqui, a gente tem essa segunda forma de resolver essa questão. Então, menos uma questão aqui resolvida, né? Mais uma questão resolvida, aliás. Então, a gente já tira essa questão, a gente já teria aqui 2 pontos. Mais, a gente teria 1,5 ponto, né? Então, já saiu do zero. Então, a gente pode exatamente tirar esse item A aqui. Bom, agora, pessoal, a gente vai para essa terceira questão, tá? Indo para essa terceira questão, é uma questão bem simples. Considere as curvas, ele nos dá funções. Essa primeira função é a função circular de um círculo, tá? E essa função aqui é uma função de primeiro grau, como você tá vendo mesmo, né? Bom, e ele quer que a gente mostre que essas funções, isso aqui na verdade seria a equação de elipse, né? Não dá para necessariamente afirmar que é circular, porém nessa forma que está escrita é circular, né? Não de elipse, da forma que está escrita. Não deixa de ser elipse, né? Mostre que as curvas se encontram no ponto x igual a 1 e eu tenho que... Esse x igual a 1 vai me dar um y igual a 1. Ou seja, basta mostrar que esse ponto é válido para ambas as equações. Então, bora ver como a gente faria essa questão aqui. Bom, essa terceira questão, algumas formas. Porque é uma questão realmente muito simples, tá, pessoal? A primeira forma que você poderia pensar é exatamente, pô, eu poderia só simplesmente substituir x igual a 1 aí, ver se y dá 1 para as duas equações e vai dar certo. E realmente, isso aí você já tem que considerar que dá certo. Não, tipo, bater no olho. Mas, tipo, fazendo a conta mesmo aqui, então já serve. Porém, eu quis fazer algo mais bonito, né? Que é substituir uma na outra. Então, bora lá. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, bora fazer o básico, né? Tu vai ter essa função x² mais y² igual a 2. Se tu substituir então x igual a 1 aqui, vai ficar 1² mais y² igual a 2. Você vai ter exatamente y² igual a 1, né? Subtraindo uma unidade, y é igual a mais ou menos 1. Observe que vai ter a possibilidade de x igual a 1 aqui, né? Que é o que a gente utilizou. E y ser 1 ou menos 1. Aí, porém, não tem como y ser menos 1, porque y está ao quadrado. Então, bom, tem a possibilidade, então, x igual a 1, y igual a 1 é um ponto P, ele pertence a essa curva, perfeito. E agora basta ver que isso pertence para a segunda curva. E a segunda curva é y igual a menos x mais 2. Y igual a menos x mais 2, x igual a 1, vai ficar menos 1 mais 2, vai ficar 1. Então, o ponto P também, x igual a 1, y igual a 1, pertence a essa função. Então, esses pontos, as curvas se encontram nesse ponto. Primeiro, a gente tem que mostrar que elas se encontram. Primeiro, a gente já mostrou que essas curvas, o ponto P existem nessas curvas. Ou seja, se o ponto P existe nessas curvas, a gente sabe que essas curvas elas se encontram já nesse ponto, né? Então, bastava fazer isso, porém, bora fazer algo mais bonito. Se a gente quer que se encontre, bora por definição, bora fazer algo bonito. Y é igual a menos x mais 2. A gente pode fazer exatamente o que? X é igual a 2 menos y e substituir 2 menos y ao quadrado mais y² igual a 2 vai nos dar 4 menos 4y mais y² mais y², 2y² igual a 2, 2y² menos 4y mais 2, tá? Igual a 0, divide por 2, y² menos 2y mais 1 igual a 0, produto notável, y menos 1 elevado a tudo isso ao quadrado igual a 0. Bom, se isso aqui é igual a 0, y é igual a 1. É a possibilidade que nós temos aqui, né? Bom, como está elevado aqui, vai ter a possibilidade também y igual a menos 1. Mas, veja bem, como eu disse, a gente quer considerar aquele ponto, não outro ponto, né? Então, y igual a 1. Então, quando você tem exatamente x igual a 1, você tem y igual a 1, né? Então, é aqui que a gente já prova, né? E substituindo aqui em x, por exemplo, 2 menos 1
é igual a 1. Então x igual a 1, eu tenho y igual a 1. Para ambas equações, né? Para ambas curvas, né? Então pronto, você resolve assim. A letra A está resolvida. Você já mostrou que eles se encontram, então nesse ponto mesmo. Item A já foi embora. Você já tinha algum pontinho aí, não sei quanto, né? 2 dividido por 3 talvez. As curvas são tangentes no ponto. Bom, se as curvas são tangentes no ponto, é basicamente falar que essas curvas são tangentes. As curvas são tangentes no ponto. Ou seja, que esse é o único ponto, né? Em que exatamente essa curva é tangente. Bom, como então a gente provaria isso? Bom, um dos jeitos de a gente fazer isso eu já mostrei que esse ponto pertence às duas, né? Que se encontra nas duas. Esse ponto ser tangente, pô, tem algumas formas de fazer. A gente poderia derivar, né? Derivar essa equação daqui, né? Bom, derivar então essa função, né? Implicitamente. Derivando em relação a x implicitamente, a gente vai ter exatamente 2x. Não tem como colocar dx aqui. 2y dy dx, tá? Ou seja, derivada de primeira ordem, igual a zero. Eu vou ter menos 2y vezes dy dx igual a 2x. dy dx eu vou ter menos x sobre y. Isso aqui eu tenho a derivada então de primeira ordem já, tá? Na minha segunda curva, se eu derivo dy dx, eu resulto que dy dx é igual a menos 1. Bom, isso aqui é o coeficiente angular, que é exatamente da reta tangente, né? Então aqui eu tenho um coeficiente angular já da reta tangente, que é expresso pela derivada da primeira ordem. Mesma coisa, o coeficiente angular da reta tangente aqui. Bom, se eu quero provar exatamente que elas são tangentes nesse ponto, basta então que o coeficiente angular delas para exatamente este x igual a 1 resulte em y igual a 1 também. Então, y igual a 1 também não, né? Mas um y linha, né? Um f linha de 1 idêntico. Então, bora lá. dy dx para quando x é igual a 1, a gente vai ter menos 1, porém, a gente sabe também que a gente vai ter 1 aqui, tá bom? Então, vai resultar em menos 1 como resposta, que é a mesma coisa, mesmo dy dx, ou seja, elas são tangentes também neste ponto. Letra A, letra B, elas conferem. E letra C é a equação da reta tangente comum. Veja, é basicamente escrever, eu já tenho um coeficiente angular e é só pegar uma função y menos f de 1 igual coeficiente angular menos 1 x menos o ponto. O ponto é 1. Então vai ficar y igual a menos x mais 1. F de 1 é 1, mais 1 aqui tá mais 1, né? Menos x mais 1. Aí isso aqui vai ficar 1 menos 1 mais menos x mais 2. É a equação dessa reta tangente comum no dessa equação da reta tangente comum no ponto, né? Equação da reta tangente comum no ponto tangência. E aqui tá toda a prova feita, basicamente, né? Que exatamente foi aqui a atividade que eu fiz, que eu entreguei pro professor, eu tinha escrito aqui no tablet, me acostumei. E aqui é para reescrever tudo de novo para ganhar aquele ponto, né? Por isso que eu tirei 8. Tinha que acertar tudo isso aqui de novo. Ou seja, tive que escrever o que eu sabia e também o que exatamente eu poderia ter esquecido, alguma coisa assim, né? Mas não esqueci nada, como disse, né? Quando a pessoa aprende algum assunto, ela nunca esquece a mentira, tá? Você esquece tudo. Mas você tem que estudar, renova. Mas você costuma lembrar várias coisas, né? Principal. Enfim, e aqui resolvemos então mais uma questão, tá? Bora, só deixa eu ver aqui. Gabarito pra mostrar aqui pra vocês, pra mostrar. Aqui eu fiz de outro jeito, mas dando a mesma coisa. E tá aqui, né? Tudo certinho. Então, bora lá, pessoal. Então, menos uma questão resolvida.
questão 3 ganha pontos dela, então ganhamos já 5, 6,5. 6,5 já garantido aqui, tá bom? 6,5zinho. Bora agora pra que eu errei, né? A questão que eu errei. Bom, essa questão que eu errei, eu esqueci o que seria a definição de assíntota. Aqui você tem que saber a definição, tá? Pra saber fazer assíntota. Eu vou fazer aqui mesmo, nesse papel. Bom, assíntota é basicamente valores em que explodem a minha função ou que ela cresce. Por exemplo, quando eu faço essa função e eu quero calcular a assíntota horizontal, significa dizer que eu quero calcular a minha função quando ela tem um comportamento de crescimento / decrescimento acelerado. Porém, quando eu falo assíntota horizontal, então eu estou falando exatamente que esse crescimento acelerado ele ocorre no eixo das abscissas, né? Que é quando x tende a mais infinito ou menos infinito, tá? Ou seja, os dois. Você tem que calcular. Por isso, encontre as assíntocas verticais e horizontais. X tendendo a mais infinito aqui, da função 4x mais 5 sobre x mais 3. Bom, isso aqui em tese não tem como calcular o infinito sobre infinito. Então aqui você vai fazer a seguinte artimanha. Coloca o fator x em evidência. E você vai ter 4 mais 5 sobre x 1 mais 3 sobre x. O fator x vai embora, que é comum os dois. E isso daqui você vai separar em propriedade limite. O limite de 5 sobre x, você vai ter 5 vezes o limite de 1 sobre x, quando x tende exatamente a mais infinito. Observe que conforme a parcela x for aumentar, 1 milhão, eu tenho que... essa minha função é muito próxima de zero. Esse limite aí, ele dá zero, tá? Então, 5 vezes 0 dá 0. Então, esses limites daqui, 5 sobre x e 3 sobre x, vão ser desconsiderados. 4 sobre 1 é igual a 4. Então, uma das assíntotas horizontais é 4, tá bom? Uma das assíntotas horizontais é 4. Vai ter que fazer exatamente quando x tende a menos infinito, porém, quando x tende a menos infinito, o limite, aquele limite 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, também serve para menos infinito. É igual a zero também. Então, 4 e 4, ou seja, o próprio 4. Basta colocar aqui como assíntota horizontal. E a assíntota vertical é o comportamento da minha função quando ela tem uma função, ela crescendo infinitamente em y. Ou seja, ela indo para como um valor infinito, ou seja, crescendo ilimitadamente. Ou seja, para que aconteça isso, meu denominador da minha função tem que ser zero, por exemplo. Então, basta x se aproximar de um valor negativo de 3, ou seja, x tender a menos 3. Pois x tendendo a menos 3, eu vou ter o limite de f de x, quando x tende a menos 3, eu tenho que isso aqui é mais infinito. Perfeito? E, então, assíntota vertical, menos 3. Menos 3 e 4 sendo a resposta, tá? Para esse item daqui, tá? Primeira questão, então, realizada agora com sucesso para encontrar as assíntotas. Tá bom, pessoal? Para encontrar as assíntotas horizontais e verticais. Ou seja, agora 6,5. 6,5 mais 3, né? 6,5 mais 3, né? Tamo aí, tamo bem. Eu acho que eu calculei alguma coisa, agora que eu percebi, né? 9,5, aqui vale meio. Mas tem que aqui vale 1,5, né? Eu calculei alguma coisa errada, né? Eu somei alguma coisa errada aí, tá, pessoal? Me perdoem, mas tudo bem. No caso, a gente tá com 1,5, 1,5 daqui, 4 daqui, 4 mais 3, 4 mais 3, né? 7, 8,5 que a gente tá. E se a gente conseguir mais esse 1,5, aí é 10. E bora lá. Essa aqui eu deixei por último porque realmente é a questão mais complicada da prova, porém, que eu consegui fazer. Não é uma questão difícil, é uma questão só de manipulação, tá? Manipulação e domínio da questão. Então, como que a gente vai fazer ela? Essa questão letra B, ele nos dá uma função. Essa função é uma lei matemática que corresponde a uma relação biunívoca entre funções, entre a função espaço,
que é exatamente nada mais do que a grandeza cujo vai definir a nossa distância em relação a um adotado referencial na materialização do mundo, ou seja, é exatamente espaço, conceito de espaço, e isso em relação à taxa de tempo, ou seja, ao instante de tempo, a quanto tempo passa em relação a alguma coisa. Esse instante de tempo é um instante de tempo arbitrário qualquer, instante que eu beijei minha mãe, aí no instante que eu beijei minha mãe, ou seja, naquele mesmo instante de tempo, naquele mesmo horário, somente naquele horário e naquele horário específico, quando eu dei um beijo na bochecha da minha mãe, passou uma moto e deu um banho na gente no meio da rua. Isso é um instante de tempo, tá? E, no caso, eu estou relacionando exatamente essa função espaço com o instante de tempo. Por exemplo, 10 metros por segundo é uma função velocidade, que caracteriza nada mais do que uma velocidade constante, em que significa dizer que eu andei 10 metros em relação a alguma coisa, e eu levei isso 1 segundo, ou seja, está relacionando exatamente espaço e tempo, tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. E essa função do espaço é definida por e elevado a 2t cosseno de t. Bom, quando a gente faz a derivada disso, a gente poderia fazer ds dt e substituir t igual a zero aqui na questão. E daria já a resposta. Então, olha, você poderia então dar uma verificada na resposta, fazendo ds dt, que é igual a v de t, certo? E t, então, derivada de primeira ordem. Derivando a primeira ordem, regra do produto, e elevado a 2t. 2t você vai chamar de uma variável única, u. Derivando a elevado a u, que você conhece, é o próprio elevado a u. Regra da cadeia, vezes du dx, derivando u em relação a x, ou seja, u em relação a x não, u em relação a t, teríamos 2 vezes e elevado a 2t, isso vezes cosseno de t, mais e elevado a 2t, derivada de cosseno é menos seno. Então, menos e elevado a 2t seno de t. Bom, se no caso eu quero o instante t igual a zero para saber a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade que marca no velocímetro, eu vou ter então que seno de t é 0, isso aqui vai para 0, cosseno de 0 é 1, isso aqui vai ficar então 2, e elevado t igual a 0, isso aqui é 1. Então vai dar exatamente v de 0 é igual a 2, como resposta aqui, tá? Porém, observe que no enunciado ele nos diz para usar exatamente o que? Você indica isso, a definição de derivada da função, tá? De função derivada. Então a gente vai ter que usar isso, que é exatamente a definição de derivada, assumindo exatamente que você sabe de função derivada e tudo mais, limite, obviamente, tudo de limite. Então, a gente pode realizar agora a manipulação. Por quê? Porque se eu colocar h como zero aqui, não pode, né? Então, determinação. Aí vai ter que retirar essa determinação retirando esse h daí. Mas já observe que a gente vai ter que calcular quem é S de 0 mais h menos S de 0 para saber quem é o numerador. Então, bora lá? Bora fazer esse processo agora. Bora lá. Quarta letra B, para finalizar. Limite de h tendendo a 0 de S de 0 mais h. Quem é S de 0 mais h? S de 0 mais h. Opa, acho que tá acabando a bateria da Apple Pencil. Mas não, é o tablet que tá descarregando. Eu vou só colocar no carregador aqui, pessoal, só pra gente terminar essa prova aqui e enviar esse vídeo pra vocês. Ainda temos que juntar esse vídeo. Então, S de 0 mais H é a mesma coisa de S de H, né, pessoal? Então, S de H é igual a S, é igual a E elevado a 2S, 2H, cosseno de H. Substitui, então, menos S de 0 E elevado a 2 vezes 0, cosseno de 0 é 1, 1 vezes E elevado a qualquer coisa por 0 é 1. Vai ficar, então, limite de E elevado a 2H cosseno de H menos 1 sobre H. Bom, e a gente vai ter que resolver esse limite daqui. Observe, pessoal, que é a mesma ideia desses primeiros limites que a gente fez. É surgir com esse limite fundamental E elevado a U e também uma mistura, como você viu, né, de cosseno de H menos 1.
porque eu tenho exatamente a função trigonométrica aqui. Então, basta eu já ter aquela sacada. Eu vou multiplicar por cosseno de h mais 1 para surgir um seno de quadrado de h, e a partir daí eu quero tentar retirar, manipular de tal forma que eu surja com o limite do item A, que está utilizado até como dica aqui, né? Dica, use o item A, que vai ser exatamente esse limite daqui, né? E elevado a u menos 1, u tendendo a zero sobre u, que é o limite fundamental. Então, bora fazer isso? Bora! Então, a manipulação que você faz é multiplicando por cosseno de h mais 1. Essa é a manipulação que eu achei na hora da prova. Se tem mais algum aí, me digam, mais fácil. Cosseno de h mais 1. Lembrando que eu estou multiplicando em cima e embaixo para não ter alteração no valor, né? Para ser o mesmo limite, claro. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa disso. E a gente vai realizar a distributiva. Realizando a distributiva, então, a gente vai ter e elevado a 2h cosseno quadrado de h, tá bom, pessoal? Mais e elevado a 2h cosseno de h, menos, agora que já fez distributiva ali, menos cosseno de h, menos 1. Isso tudo sobre um único denominador, h cosseno de h mais 1. Perfeito, pessoal? E agora o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai separar esses limites. Isso tudo está dentro de uma função única, né? E agora a gente pode separar no limite da soma, da subtração e do produto. E manipular. E a gente vai manipular da seguinte forma. Eu vou pegar esse menos 1 com esse termo daqui, ó. Com esse termo daqui. Tá bom? No caso, eu vou ter que usar... isso mesmo. Esse termo daqui, ó. Tá bom? Tá tudo no mesmo denominador, então eu posso fazer isso e o limite, né? Tome o limite, bora lá. Separando, então, isso daqui. Limite de h tendendo a zero de e elevado a 2h cosseno quadrado de h menos 1, tá? Sobre h. Aí você fala, mas Matheus, tem que preservar o denominador. Concordo. Cosseno de h mais 1. Isso aqui a gente vai separar nos limites. O limite de h tendendo a zero de e elevado a 2h cosseno de h, por exemplo, menos cosseno de h, a gente vai permanecer com isso, menos 1, e tudo isso sobre aquele mesmo denominador, né? h cosseno de h mais 1. Perfeito? E agora a gente vai concentrar e fazer primeiro esse, e depois a gente faz esse daqui. Bom, fazendo essa parte, a gente vai ter... Bom, cosseno quadrado de h, a gente multiplicou por cosseno de h mais 1 por um motivo, né? Para substituir a função seno aqui, para tentar retirar essa indeterminação. Então, cosseno quadrado de h é igual a 1 menos seno quadrado de h. Substitui na equação, na função, perdão, vai ficar e elevado a 2h, 1 menos seno quadrado h, ou seja, vai ficar e elevado a 2h menos e elevado a 2h seno quadrado de h menos 1 sobre h cosseno de h mais 1, só prestando atenção nessa parcela. Isso aqui é igual, a gente vai separar essa parcela de novo, e elevado a 2h menos 1, o limite do produto a gente vai ter 1 sobre h tendendo a zero, tudo isso vezes não, né? Menos o limite de h tendendo a zero de cosseno de h mais 1, perfeito, tá? Cosseno de h mais 1, de e elevado a 2h seno quadrado de h. Perfeito? E agora, esse limite aqui a gente já calculou ele, que dá 2, né? Porém, a gente vai exatamente chamar 2h de u, dessa variável auxiliar. E h é igual a u sobre 2. E vai substituir isso daqui, para ficar bonito. Vai ficar então 2 aqui, porque é inverso de fração, né? Limite, h tende a 0, u tende a 0, e elevado a u menos 1 sobre u. Perfeito? Isso aqui dá 1. Que vai dar 2.
Aí eu vou substituir dessa vez para ficar mais fácil. 2 menos esse limite daqui. Dá pra gente resolver esse limite agora? Dá, porque a gente tirou indeterminação. Porque cosseno h tendendo a zero, eu tenho o 1 acrescendo a unidade. Perfeito? Então, h tendendo a zero, isso aqui dá 1. Seno quadrado de h dá 0, tá? E isso aqui dá 2 embaixo. Ou seja, já dá pra gente fazer, sim, senhor. 2 menos 0 dá 2. Perfeito? Então, essa parcela aqui dá 2. Então, agora, essa parcela toda aqui deu 2. E a gente vai fazer agora esse limite daqui, perfeito? Realizando o limite ali do lado. A gente pode realizar ele direto? Não, porque tem que tirar essa indeterminação pro h também. Tá bom? E a gente vai fazer como, Matheus? Mesma coisa que fez no primeiro. Que vai ficar. Tem esse menos 1 aqui, tem esse camarada aqui, substitui, cara. Tu vai fazer a seguinte coisa. Observe que eu posso fazer o limite de e elevado a 2h, h tendendo a 0, cosseno de h menos 1, perfeito, pessoal? Cosseno de h, menos cosseno de h, perdão. Menos cosseno de h. Isso tudo sobre h. Perfeito? Posso colocar cosseno de h em evidência. Separar no limite do produto. Aliás, só colocar cosseno de h em evidência. Separar no limite aqui. O limite. E vou ter e elevado a 2h menos 1 sobre h quando h tende a 0. Perfeito? Isso aqui a gente já viu também, que vai dar 2. 2 e h tendendo a 0 dá 1, né? Então, isso aqui dá 2. Isso aqui que a gente escreveu. Aí vai ficar o que, pessoal? Aqui. Deixa eu ver. Tá certo. Vai ficar 2 mais 2 menos... Eu esqueci de fazer outra coisa aqui, né? Quando eu chamo 2h, eu chamo 2h de U, né? Eu cometi essa gafe, tá, pessoal? Aqui eu chamei de U. Eu cometi essa gafe, mas tudo bem. Não tem problema não. Vai ficar menos 1, certo? Sobre cosseno. Calma aí, pessoal. Aqui eu vou ter que reorganizar de novo, que eu fiz meio errado, tá? Vocês vão me perdoar, que eu cometi essa gafe. Tá, eu vou fazer isso aqui direito. Eu cheguei a fazer esse camarada aqui. Esse aqui é do primeiro. Eu agora não me lembro. Pior que eu acho que era do primeiro. Calma aí. Um minuto. Tá. Né? Aí eu resolvi ali. É verdade, pessoal. Isso aqui dá 2. E tem menos aqui ainda, tá? Tem esse menos. Tá bom, pessoal? Aí vai ter que resolver ele, que eu não resolvi. Quase que eu... Pra vocês verem como eu tô querendo ser rápido e quase dançando. 2 menos... não, a gente resolveu. Isso aqui dá 0, né? Por causa desse seno quadrado aí. Tá certo. Tem que resolver esse segundo. Esse segundo aqui, aí vai ter que resolver. Aí o que a gente vai fazer? 2 mais o limite de e elevado a 2h cosseno de h menos cosseno de h sobre todo esse denominador, h tendendo a 0,
E esse menos 1 sobre esse limite, né? Menos limite de 1 sobre cosseno de H mais 1, exatamente com H aqui, né? Para ficar com o mesmo denominador, perfeito? Quando H tende a zero. E agora a gente vai resolver. Bora resolver aqui. Limite de e elevado a 2H de cosseno de H e elevado a 2H menos 1. Isso H tendendo a zero. Tá tudo sobre esse denominador daqui. Observe que, por ser tudo produto, a gente pode fazer o limite de cosseno de H quando H tende a zero é 1. Você viu isso? O limite de H tendendo a zero. Então, de e elevado a 2H menos 1. E no caso, na verdade, vai ficar 1 vezes 1,5, né? 1,5 vezes o limite e elevado a 2H menos 1, que a gente calculou no primeiro item, H tendendo a zero, que a gente sabe que dá 2. 1,5 vezes 2 dá 1. Perfeito? Isso aqui dá 1, tá, pessoal? Tudo isso aqui deu 1. Tudo deu 1. Se isso tudo deu 1... se isso tudo deu 1, eu cometi outra gafe. Esse denominador... Eu cometi outra gafe, calma. Que gafe que eu cometi? A gafe que eu cometi aqui não tem esse menos 1. Porque esse menos 1 eu já utilizei com esse cara daqui. E não tem esse menos 1, tá? Não tem esse menos 1. É só isso, tá, pessoal? Na real. Não tem esse menos 1. Cometendo um bocado de gafe aqui, né? Pra vocês verem. Cometendo esse bocado de gafe. Vai ficar 2 mais... vai ficar 2 vezes... 1,5. Tá, eu tirei ali... Porque não tem o menos 1. Que o menos 1 eu já juntei. Vai ficar... Beleza, perfeito. É isso aqui que tem que trabalhar, tá? Show. Tem que refazer aqui, tá, pessoal? É brincadeira isso. Vai ficar 1,5 mesmo. 1,5 vezes 2, velho. A gente sabe, 1,5 vezes 2. Isso aqui dá 1. Não é pra dar 3, tá? Que tá dando 2 mais 1. 2 mais 1. Eu esqueci de dizer. Quando a gente faz isso, tá vezes 1,5, tá? Desse cosseno de H mais 1, tá? Aí, deu mesmo. Caraca, quase que eu cometi uma gafe, meu Deus. Senhor. É isso mesmo. Eu separei errado. Bora, pessoal. É a pressa pra querer fazer rápido, pessoal. Aí resulta nos erros, tá vendo? Mas não tem problema não, porque aqui é safe. Bora ver. Creio que isso aqui esteja correto. Então vai ficar limite de e elevado a 2H menos 1. H tendendo a zero. A gente não pode separar o denominador aqui, tá? Não pode separar o denominador. Permanece com o denominador. H, cosseno de H. Aqui, cosseno. Agora, aqui a gente pode separar no produto. Tá bom? A gente aqui pode separar no produto. Calma, que tá dando problema na minha caneta. Perfeito, pessoal. Agora tá certo. Agora eu percebi os erros. Limite de e elevado a 2H seno quadrado de H. Seno quadrado de H. Sobre o denominador H cosseno de H mais 1. Quando H tende a zero. Perfeito? A gente sabe que isso aqui vai dar zero, por causa do seno. E isso aqui vai dar 2 vezes 1,5. Então isso aqui dá 1. 1. E a gente já calculou o quê?
aí já calculou esse limite aqui, que dá 1 também. 1 mais 1 dá 2. E agora a gente acaba com 10 a prova, tá bom? Eu ajeitei os erros. Perfeito. Demorou um pouquinho, mas ajeitou os erros. Então, pessoal, essa foi a minha primeira prova de cálculo. Espero que tenham gostado. Eu só me enrolei ali na última questão, né? Mas tranquilo, como você viu, é fácil, né? Só reorganizar os termos, ver onde errou. E como já tinha calculado antes ds dt, eu sabia que tinha que dar 2. E eu vi o erro, né? Eu vi o erro que eu repeti um 1 aqui, que não existia esse 1. Além de ter repetido esse 1, eu cometi um gafe na separação aqui do denominador, né? Mas é isso, gente. E se você ver, é da mesma forma, tá? Eu ainda compliquei aqui, porque eu substituí h igual a u sobre 2, né? Pra fazer certinho, e separei e fui fazendo, como vocês estão vendo aqui, né? Aí dá 1,5 e tal, eu já fui separando, fazendo, até que deu 1 mais 0 mais 1, que deu 2. Então, pessoal, é assim que faz a questão. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. É isso.